Conversa que eu vou ter com ela sobre o nosso canal. Olá, meus irmãos. Tô vendo que tem gente já entrando. Para a gente honrar o nosso horário, 7 horas, vamos dar início ao nosso exercício devocional. Hoje a gente vai continuar o estudo em Malaquias. Não sei se para vocês aparece o título, mas Malaquias, capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 5. Vamos tratar sobre a promessa de Cristo. E dentro dessa perspectiva, eu gostaria que a gente cantasse um cântico que fala sobre Cristo, esse prometido do Senhor para a nossa vida e para a nossa salvação. O cântico é Rei Jesus. A gente já cantou algumas vezes na congregação e eu acho que passamos um tempo agora sem tocá-lo, porém vamos retomar algumas músicas para nos auxiliar a louvar a Deus, e essa será uma delas. Na verdade, desculpa. Jesus Cristo é o autor e criador da vida, soberano Deus, Filho do Todo-Poderoso, Supremo Senhor. Filho de Deus Pai, Emanuel é Deus conosco. Ele eternamente, Ele governa o universo, Supremo Senhor. Jesus Cristo, Rei, Deus soberano, pleno em glória, tanto me amou, modificou a minha história. Com seu precioso sangue, Ele me salvou. Jesus amado, quero cantar, quero louvar-te, te exaltar, com os meus lábios e o meu viver te adorar. Incomparável foi teu amor, dando tua vida pra me salvar. Só tu és Deus, santo, justo, digno de louvor. Jesus Cristo Rei. Jesus Cristo Rei, Deus soberano, pleno em glória, tanto me amou, modificou a minha história. Com seu precioso sangue, Ele me salvou. Jesus amado, quero cantar, quero louvar-te, te exaltar, com os teus lábios e o meu viver te adorar. Incomparável foi teu amor, dando tua vida pra me salvar. Só tu és Deus, santo, justo, digno de louvor.
Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Malaquias, capítulo 2, último versículo, até Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Se vocês puderem perceber, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela coloca esse trecho como a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Aqui nós percebemos aquela questão que falamos sobre a promessa de Cristo Jesus. Diz assim a palavra de Deus: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir ou subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, vamos orar. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra lida e que será exposta. Te pedimos fidelidade às Tuas escrituras sagradas, te pedimos que o Senhor nos abra os olhos da fé e o entendimento para que a Tua palavra penetre em nosso coração e mente e assim passe para os nossos membros naquilo que nós fazemos e no nosso caminhar ao Senhor e pelo Senhor. Nós te rogamos, Pai, a Tua bênção e que o Senhor aplique a Tua lei em nosso coração, em nome de Cristo. Amém. Queridos, nós começamos a ver Deus trazendo uma sentença para o seu povo. Nessa sentença, Deus pesa a sua mão, trazendo uma mensagem dura. Uma mensagem dura para o profeta que traz essa mensagem, uma mensagem dura para o povo que escuta a mensagem do Senhor. Uma mensagem difícil, porque trata sobre uma exortação ao povo, uma orientação para que o povo viva agora de forma digna do Senhor. Essa mensagem que o Senhor traz através de Malaquias, seu profeta, o qual tem por seu nome a tradução de mensageiro de Deus. E é aquele que traz, de fato, a lei do Senhor para orientar o seu povo. Nós vimos várias orientações. Vimos que nós devemos culto ao Senhor, vimos como nós desvirtuamos o culto ao Senhor, vimos como o papel da liderança é necessário e é importante, e é o que direciona as ovelhas de Deus, e por isso precisamos estar atentos aos nossos líderes, aos nossos profetas de hoje em dia, para que saibamos entender quem é o dono da mensagem,
Nós, como profetas e como pastores, líderes, somos apenas portadores de uma mensagem que vem de Cristo, e por isso nós não precisamos e não podemos nos apoiar nas nossas lideranças. Nesse capítulo que se inicia, nessa fase agora de tratativas do Senhor, ele olha para o seu povo com misericórdia, novamente. No primeiro capítulo, a gente viu que Deus olha para o seu povo com misericórdia. Deus diz que é uma sentença, porém ele diz que ama o seu povo. E sabemos da Escritura Sagrada que Deus só repreende aquele que ama. Aquele que não recebe repreensão é tido por bastardo por Deus. Porém, trazendo essa repreensão, Deus traz seriedade na adoração que ele quer receber. E aqui ele começa a anunciar ao povo que ele traria aquele que é prometido por ele e esperado pelo povo de Israel. O povo de Deus ansiava pelo seu Messias. A gente pode perceber isso com a história bíblica. Nós estudamos, logo quando eu cheguei em Itamaracá, sobre o período interbíblico, que ele começa, vamos dizer assim, depois que acabarmos esse livro. Ele inicia pós-Malaquias e ele se finda quando inicia Mateus. Ou seja, ele é um período que vem do fim do período pós-exílico e leva o povo de Deus até a época de Cristo. Esse período foi de basicamente 400 anos, onde o Senhor ele não levantou o profeta. Isso não quer dizer que a palavra de Deus não foi pregada, isso não quer dizer que a palavra de Deus não foi trazida ao povo, mas Deus não levantou o profeta para trazer escrito sagrado. E o povo sentia falta e buscava. E nesse tempo nós vemos vários acontecimentos e várias facções levantando-se diante do povo de Deus. Fariseus, saduceus, escribas, várias pessoas interpretando o Antigo Testamento, os antigos escritos, na ansiedade de receber aquele que foi prometido nessa fração do texto aqui. Ele inicia dizendo o seguinte: enfadais o Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Essa é uma prática constante do profeta, mostrar ao povo o como eles têm se levantado contra Deus. Ele diz, olha, vocês se levantam contra Deus dizendo, enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? O povo sempre questionando por que nós estamos enfadando o Senhor, por que nós temos recebido esse castigo, por que o Senhor não aceita a nossa adoração. E aí ele diz a motivação. Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Essa frase fica meio truncada, mas o que ela quer dizer aqui é: o povo de Deus olhava para o mundo, revertia a palavra de Deus em maldição, como nós até podemos perceber no caminhar do capítulo 2. Eles torciam a palavra de Deus e assim diziam que Deus ele se agradava daquele que fazia o mal, ou trazia uma imagem de que aquele que fazia o mal era recompensado por Deus. E aí tinham Deus como injusto, dizendo, onde está o Deus do juízo? Que traria juízo, que traria sua repreensão contra os maus desígnios daqueles que têm vivido de forma a desagradar a Deus. Ora, o povo vem do período pós-exílico, onde passaram 70 anos nas mãos da Babilônia. Aqui, eles passam por uma dominação dos persas. E eles veem, querendo ou não, os inimigos de Deus prosperar. E eles se levantavam contra o Senhor, dizendo, onde está o Deus do juízo? A gente só vê cadeias, a gente só vê
prisão, a gente só vê fome e miséria daqueles que ficaram em Jerusalém. A gente só vê a ação de Deus nos levando cativos para a Babilônia, nos deixando à mercê dos persas. E aí é onde Deus chega com a mensagem que aponta para o Cristo, aquele que viria salvar o povo de Deus e que viria dar fim ao domínio de tudo aquilo que é do mal e tudo aquilo que é pecaminoso. Em Cristo, o prometido de Israel, não há a vitória do que é mal, não há vitória do mal, não há vitória do que é corrompido e é pecaminoso. Muito pelo contrário, Cristo traz em si a vitória do Cordeiro, o Cordeiro que foi santo e imaculado e que veio trazer para nós, seu povo, salvação. Por isso, tudo a ver tem a Cristo com aquela situação. Quando eles pedem a justiça de Deus, Deus diz: eu enviarei o meu filho. Eu enviarei o meu anjo, o qual salvará vocês. É interessante que toda vez que nós vemos o anjo do Senhor com um A maiúsculo no português, nós podemos perceber o apontamento para Cristo Jesus. O apontamento para a segunda pessoa da Trindade. Aquele que de fato é a salvação do seu povo. Aquele que é a palavra de Deus, o agir de Deus, o verbo que se fez carne. Foi prometido aqui pelo Senhor para que trouxesse este juízo contra o mal e contra as potestades do pecado. Ele começa dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus responde àquela afirmação má do povo com: eu enviarei o Messias. Eu enviarei o meu anjo. Através do meu profeta, com uma palavra de sentença, de peso, eu estou dizendo a vocês: eu enviarei aquele que salvará a vocês. Eu enviarei aquele a quem acabará com o domínio que vocês têm visto do mal. Eu tenho preparado o meu filho para ir até vocês. E aí ele volta a usar aquela expressão: o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que tem sobre o seu domínio toda a criação, não somente aquela que a gente conhece, mas também as hordas celestiais, todos os anjos. Deus domina tudo. Esse Deus zeloso, Senhor dos Exércitos, é quem cumprirá. É Ele quem tem prometido. Quem diz isso é o Senhor, a quem Israel confia, ou que deveria confiar. É esse Deus que promete e trará o Salvador. Mas quem poderá suportar o dia de sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Aqui, Deus aponta para a santidade de Cristo, mostrando ele é santo. Quem poderá habitar com ele, diante da sua santidade, diante da sua pureza, diante da sua beleza, diante do Senhor? Aqui ele faz duas referências, como o fogo que vem para purificar e tira a imperfeição, e da potassa, que seria o sabão, que purifica aquilo que ele está lavando. Meus irmãos, uma das melhores experiências que eu tive foi acompanhar a fabricação da minha aliança, a minha aliança com Ana Paula. Essa aqui que eu estou usando agora. Eu conheci o Ourives e eu fui até o escritório dele, e lá ele me chamou para acompanhar aquela
aquele processo. E a partir disso, eu pude ver o ouro ser colocado, ser derretido, perder impurezas, e a partir da purificação daquele ouro, ter então o ouro maciço que viria a construir a aliança, que viria a ser moldado e então virar esse anel que simboliza a aliança que temos eu e Ana Paula, um com o outro e com o Senhor. Aquele processo era feito fora do escritório, num local menor, e o calor daquele ambiente era muito grande. Porque para purificar o ouro, o fogo era intenso. Assim também é o Senhor, que virá purificar, como o fogo vem purificar as imperfeições do ouro e da prata. A purificação que Cristo trará vai ser uma purificação total. Ele limpará o ouro, ele limpará o seu povo, como o calor do fogo limpa o ouro. Ele nos lavará como sabão, que tira toda a imperfeição. Aqui, Deus está apontando para a pureza de Cristo e a purificação que ele trará. Logo depois ele levanta o seguinte argumento, dizendo: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Ora, há pouco, Deus ele tem recriminado os levitas, os filhos de Levi, a tribo de Levi. Ele tem recriminado porque aqueles homens tinham abandonado ao Senhor. E Deus, ele promete que ele trará purificação. E ele aponta a purificação para os levitas, para a tribo de Levi. Aqueles que estavam no capítulo 1, subvertendo o culto. Aqueles que a gente precisa entender como estão diante de Deus, se portando, para que a gente possa escutá-lo ou não diante das Escrituras Sagradas, vendo se eles são fiéis às Escrituras Sagradas. Deus promete: eu purificarei a tribo de Levi, os filhos de Levi. Eu farei com que o meu culto seja agradável a mim. Eu purificarei aqueles que trarão a palavra ou farão o exercício de trazer o povo de Deus ao culto para mim. E ele diz: e assim eu aceitarei as suas ofertas. Estes homens trarão ao Senhor justas ofertas. Deus está dizendo há pouco tempo no livro que ele estava rejeitando as ofertas. Ele disse que as bênçãos que aqueles homens estavam trazendo seriam revertidas por Deus em maldição. E agora ele está dizendo: eu restaurarei a pregação da boa palavra ao meu povo. E assim eu aceitarei oferta vinda do culto do meu povo, através dos levitas. Deus promete aceitar o nosso culto, mediante a purificação que ele fará em nós. Por fim, nós vemos que Deus diz: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Olha, a começar de uma liderança saudável, diferente daquela que a gente está vendo no estudo anterior. Deus diz que nasce de uma liderança saudável, adoração em Judá e Jerusalém. Eles adorarão como nos antigos anos ou nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus acaba a sua argumentação dizendo que ele trará a purificação,
através de uma liderança saudável, que refletirá em um povo que vive saudavelmente diante de Deus, na sua palavra. E assim ele trará o seu juízo. E o juízo que Deus tem prometido aqui é de fato o juízo quando ele julgará todo o mundo. E aí ele diz: eu me chegarei para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Ele está falando aqui de várias práticas que desagradam ao Senhor, as quais eu não vou citar uma por uma, mas cada uma delas era muitas vezes vivida pelo povo de Israel, e Deus está dizendo: olha, eu me colocarei como julgador de toda a terra, e vocês sereis testemunha veloz contra tudo aquilo que vai de encontro à minha palavra. Assim, aqueles que vivem dessa forma são tidos como os que não me temem, e assim serão julgados pelo Senhor no dia do seu juízo. Porém, nós podemos pensar no juízo de Deus já iniciado quando Cristo veio ao mundo. E primeiramente ele julgou a morte. Ele viveu entre nós de forma santa e digna do Senhor, sendo habilitado pelo seu poderio e pelas mãos do Senhor a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mácula, que morreu pelo seu povo, ressuscitou e matou a morte. Acho que é um sermão que tem um título que diz: A morte da morte na morte de Cristo. É interessante, porque Deus, em Cristo Jesus, ele aniquila a morte. Ela não tem mais domínio. Deus aguarda somente o dia em que Cristo tem preparado morada para os seus, e assim voltará, e não mais haverá a morte, não mais haverá pecado, mas somente adoração, relacionamento e convivência com o Senhor, num culto que de fato agrada a Deus. Meus irmãos, se nós temos aprendido sobre adorar o Senhor e cultuar a Deus, nós precisamos entender que o culto ao Senhor, ele nasce de uma perspectiva saudável de como nós vivemos para Deus. Nós precisamos olhar para o Senhor nesse momento de pandemia e de crise, entendermos Ele como o Senhor de todas as coisas, como o dono de tudo, que nada foge ao seu poder, à sua mão, e que não há outro que esteja prosperando que não o próprio Senhor. Por mais que nesse tempo pareça que o mal prospere, por mais que nesse tempo pareça que só quem lucra são aqueles que estão se utilizando desse tempo de pandemia para oprimir o próximo, parece que quando só quem tem conseguido passar de forma saudável, aqueles que têm burlado as tentativas de uma boa convivência, aqueles que compram álcool em gel a mais para estocar em suas casas, aqueles que se acham mais espertos e compram tudo logo para ter tudo se protegendo e esquecem do próximo, aqueles que têm subjugado o próximo, eles não têm prosperado diante de Deus. O juízo de Deus virá e recriminará todo aquele que vive impiedosamente. Porém, para aqueles que vivem no Senhor, Cristo é a nossa esperança, sempre. Por isso, nesse tempo de pandemia, onde a gente pensa, ou parece que a doença tem nos vencido, Cristo é superior. Cristo está reinando sobre tudo. Ele voltará para buscar a nossa vida, e por isso nós podemos confiar no nosso Deus. Busquemos a Deus com fidelidade. Ansiamos por Cristo como ele aponta que o seu povo ansiava. Aguardavam o anjo do Senhor que viria trazer a justiça de Deus.
Talvez eles não tivessem uma boa perspectiva do que era a justiça de Deus, mas eles aguardavam essa justiça, a justiça do Senhor, através do seu anjo. Que entendamos que quem nos purifica não é a nossa boa ação, a nossa boa vontade, mas é a ação de Cristo, que vem como um fogo derretedor e aniquila o pecado que nos domina e nos leva, então, a uma vida onde nós respondemos a Ele em santidade. A nossa santidade não é fruto de uma barganha com Deus, mas é fruto de uma gratidão ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele nos prometeu, e o que Ele tem cumprido a cada dia, que Ele ainda cumprirá na sua volta. Que a nossa vida seja uma vida devota ao Senhor, aguardando a Cristo e tendo Ele como a nossa única esperança. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça fiéis obreiros da sua palavra. Que nesse tempo sejamos achados fiéis ao Senhor, amantes do Senhor, apegados à sua palavra. E como eu gosto de frisar nesse tempo, saudosos pelo tempo onde Cristo abrirá de novo as portas do templo e poderemos adorar de forma solene, em conjunto, com a comunhão que faz parte do culto ao Senhor, que temos aprendido. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos faça verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Deus, enquanto nós olhamos para as circunstâncias e parecemos perdidos, parecemos no meio de avalanches, no meio de grandes ondas que nos assustam, nós queremos te pedir, Senhor, aclara em nossos corações, em nossa mente, a imagem de um Deus grandioso e justo, que domina, Senhor, o mar, domina, Senhor, toda a terra, domina a nossa vida, e por isso não estamos no meio de uma tempestade, mas sim de uma rocha firme, que é as mãos do Senhor. Pai, nos dá verdadeira esperança em Cristo. Que não nos apeguemos, Senhor, aos nossos métodos de proteção, mas que, baseados na tua santa e poderosa proteção, nós cuidemos da nossa vida, utilizando dos meios de proteção, mas sabendo que o Senhor é o guarda de Israel, que nos prometeu salvação muito maior do que somente a salvação de pragas e doenças. Mas o Senhor nos salvou do pecado, nos fez teu povo. Em nome de Cristo, Senhor, nos faz então agora vivermos conforme a tua palavra, te amando e buscando te glorificar, Senhor. Que a nossa resposta em santidade seja de fato uma resposta ao que tu fizeste, e não um meio de barganha, um meio de buscar que o Senhor seja favorável a nós. Ser propício a nós pecadores, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Vê se há em nós caminho mau e nos guia pela tua vereda eterna, em santidade e honra, em amor ao teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, é um prazer receber todos vocês. Tenho visto aqui algumas mensagens agora. Muito bom a gente estar junto. Eu queria passar para alguns avisos da nossa igreja. Vi agora meu sogro ali. Na verdade, já tinha visto antes, fiquei um pouquinho nervoso. Mas acho que ele mandou uma mensagem ali. Pastor, muito obrigado pela consideração.
Vamos lá para os avisos. O primeiro aviso é que mantemos a nossa agenda normal de quarentena. Dia de domingo, nós temos os cultos pela manhã, na verdade, as palavras pela manhã e à noite. Pela manhã temos a palavra de Deus às 9 horas, e logo depois recebemos a EBD com o pastor Jaidson, tem sido uma bênção. Ele tem tratado também sobre o culto em Corinto e a gente tem visto sobre o culto no Antigo Testamento. E eu tenho visto muito como casa aquilo que Deus quer do seu povo no culto. Então tem sido muito bom. Aqueles que estiverem acompanhando, continuem, que tem sido bênção para nós. À noite temos às 18 horas a Palavra de Deus também pelo meio do YouTube da Primeira Igreja. Aqueles que também quiserem, vou fazer o jabá do meu sogro. Às 19 horas também tem a transmissão do culto lá da IPB Mata da Praia. Se alguém quiser acompanhar, às vezes a gente perde um pouco o tempo, também pode acompanhar o culto da igreja lá. Dia de terça-feira, temos esse exercício devocional, onde a gente tem estudado um pouco sobre o culto em Malaquias. Tem sido uma bênção, enriquecedor para nós. E eu tenho visto o envolvimento de vocês, isso tem me alegrado bastante. Às quintas-feiras, temos a nossa reunião de oração. E aí, como eu tenho feito essa recomendação, tem sido um momento enriquecedor. Talvez o melhor momento da semana com vocês, para mim, tem sido a reunião de oração, onde a gente pode se ver, mesmo que de forma online, nós podemos nos ver, podemos conversar um pouco, dividir nossos fardos e as nossas alegrias, orarmos a Deus, adorando a Ele, pedindo a Ele para que nos auxilie nesse tempo de dificuldade. Então, aqueles que puderem, façam o esforço para participar das nossas reuniões de oração. Tem sido uma bênção. E lá a gente tem visto um pouco sobre Neemias. A gente aplica ao culto, mas também a vida do povo de Deus, como a gente deve viver diante do Senhor em santidade e em honra. No mais é isso, meus irmãos. Temos também as devocionais que eu tenho postado no Instagram e tenho tentado postar aqui no YouTube. Semana passada e essa semana, amanhã, eu não poderei postar um vídeo dessa devocional mais curtinha, justamente por conta das provas que eu tenho tido semana passada e essa semana. Tem sido difícil, mas tenho feito também as indicações de livros. E aí, para essa semana, possivelmente, vamos ter indicação de livros. Fiquem atentos para que a gente possa pegar essas dicas, ler bons livros, aprender mais do Senhor. No mais é isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Estou com muita saudade de vocês e espero em breve retornar ao culto solene, à reunião dos santos do Senhor, para que a gente possa se abraçar e adorar a Deus, cantarmos juntos louvores, ouvir a voz de vocês ao cantar comigo. Isso tem me feito sentir muita falta. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, os guarde na sua paz. Pode encerrar.